Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês. É o pastor Genildo novamente, da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa. Estamos aqui com a mesma alegria de sempre, com o mesmo entusiasmo de sempre e com aquele desejo de que esteja tudo bem aí com você. Deus abençoe você. Trouxemos aqui mais um conteúdo, mais um assunto importante para você e eu meditarmos juntos. Eu sempre trago aqui para o YouTube. Eu tenho dito, você já deve ter visto e ouvido, que eu sei que se eu quisesse assim uma visualização estupenda, né? Se eu quisesse assim ser um fenômeno no YouTube, então o que eu faria? Com tantas informações que eu tenho, tantas informações. Para você ter uma ideia, ano que vem, em 2023, se Deus me der vida e saúde, completarei meio século de pregação como pastor. Meio século de pregação como pastor. Então, você pode deduzir que eu tenho informações do arco da velha. Então, se eu quisesse aqui, de repente, começar a falar mal do pastor A, B, C, do bispo A, B, C, do apóstolo, entendeu? Se eu quisesse, eu então poderia ter assim, eu poderia ser um fenômeno de, vamos dizer na linguagem que a gente usava antigamente no rádio, né? Um fenômeno de audiência, né? Você lembra que a Globo tinha esse slogan, vem aí mais um campeão de audiência. Quem tem a minha idade deve se lembrar, né, do Dirceu Rabelo, que falava isso, né? Vem aí mais um campeão de audiência. Então eu poderia ser um campeão de audiência se eu quisesse agora ficar criticando, falando coisas que eu sei, né? Para vocês terem uma noção, se tiver um irmão aí, uma irmã que está me assistindo, que é da Igreja O Brasil para Cristo, para você ter uma ideia, eu fui ordenado a pastor pelo nosso querido, famoso, e já está na glória, não gosto de falar a palavra morto ou finado, né? Já está na glória, o missionário Manuel de Melo. Foi ordenado a pastor por esse grande homem de Deus, fundador da Igreja O Brasil para Cristo. Eu ajudei na construção do maior templo evangélico do mundo na época, hoje conhecido como Grande Templo, né? Na rua Carlos Vicari, 124, que está lá até hoje, porque Jesus ainda não veio arrebatar a igreja. E quando Jesus vier arrebatar a igreja, o templo vai ficar lá, né? O prédio vai ficar lá. Hoje não, já há muitos anos, quem dirige lá é o pastor Paulo Lutero de Melo, né? Que eu conheci quando menino, também o Boaz Alberto, outro filho do missionário Manuel de Melo, e que eu conheci esses meninos quando eles eram meninos. Então, para você ter uma noção, pregamos o evangelho há muito tempo, né? Então eu teria condições, né? Eu teria assuntos para ser um campeão no YouTube, né? Para ter o maior número de visualização. Mas o meu propósito aqui é pregar o santo evangelho do Senhor. E eu tenho aqui um assunto muito importante para compartilhar com você, compartilhar contigo. A princípio, eu nem quero ler nenhum versículo da Bíblia. Quero perguntar a você, quero fazer algumas perguntas a você. Qual é a sua igreja? Há quanto tempo você está nela? Por quantas igrejas você já passou? Você ama a sua igreja? Você está congregando nesta igreja por amor? Ô pastor, eu sou da Igreja Filhos da Promessa, eu sou da sua igreja. Você me ama? Você ama a Igreja Filhos da Promessa? Por que você congrega na Igreja Filhos da Promessa? Você contribui? Você é dizimista? Você é ofertante? Porque quem ama, cuida. É ou não é? Quem ama, cuida. Vocês sabiam que o relacionamento de uma pessoa com uma igreja é muito semelhante ao relacionamento de um casal? Do homem para com a mulher, da mulher para com o homem? É muito semelhante. E qualquer dia desses, vou fazer um vídeo aqui para vocês a respeito de adultério espiritual.
Você sabia que existe adultério espiritual? Adultério humano, físico, é quando o marido trai a esposa, quando a esposa trai o marido, não é verdade? Esse é um adultério que todo mundo conhece. Mas existe o adultério espiritual, que é o nosso relacionamento com a igreja. Então eu vou deixar vocês curiosos e num futuro breve aí, nós vamos falar sobre essa questão de adultério espiritual. Meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa muda muito de igreja, eu sei que esse assunto que eu vou falar aqui é um assunto que pastores não têm coragem de falar, não. Você não vê os pastores falando o que eu estou falando aqui. Eu não sou suicida, eu sou verdadeiro. Verdadeiro. No início das minhas palavras, eu dizia que o meu propósito é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho do Senhor Jesus passa por estas questões que eu estou levantando aqui. Para Deus abençoar você, meu irmão, para Deus abençoar você, minha irmã, você tem que congregar numa igreja em que você ama. Numa igreja em que você ama o seu pastor. Ouviu? Que você ama os obreiros daquela igreja ou desta igreja. Que você não vê a hora de anoitecer para você ir para o culto, muito especialmente aos domingos, que é o melhor culto de todas as igrejas, não é? Domingo você está, quem sabe, vendo lá um programa de televisão, mas toda hora você está olhando no relógio para ver se já não está na hora de tomar um banho, se preparar para ir para o culto. Aquela vontade muito semelhante ao chamado namoro novo, né? Isto é um sinal que você ama a sua igreja. Quando eu digo amar a sua igreja, não é a parede. Estou falando de amar os irmãos, as irmãs, a juventude, as crianças, os obreiros, o seu pastor. Então, para Deus abençoar uma pessoa, a pessoa tem que estar nesta situação. Você acha que um casal, um marido, a mulher, que não se amam, são felizes? Eles não se amam. Você acha que eles são felizes? Diga a verdade. Então, aliás, hoje em dia nós sabemos que existe muitos casamentos por conveniência. Eu conheço homens, por exemplo, que não sabem fritar um ovo, que não sabem lavar um prato, lavar uma roupa, então piorou. Então, essa pessoa procura sempre ter uma esposa porque ele precisa de uma empregada doméstica, não é? Ele precisa de uma, me perdoe a expressão, né? Mas ele precisa de uma amante, entre aspas. Enfim, precisa de uma pessoa que lava as suas roupas, que limpa a sua casa. Essa pessoa então se casa. E mulheres também, né? Olha, como é que eu posso? Eu não tenho profissão nenhuma. Eu não sei fazer nada na vida. Já estou com uma idade um tanto avançada. Eu preciso conseguir um irmão para eu me casar. Senão eu vou acabar morrendo de fome. Como vai ser minha vida, né? Sozinha nesse mundo? Eu não consigo. Daqui a pouco eu não vou conseguir tratar de mim mesma. Eu vou ter que dar um jeito na vida. Sabe, meus irmãos, eu sei que eu estou falando de um assunto chato. Eu sei que eu estou falando de um assunto, eu já disse há pouco, que pastores não têm coragem de falar isso. Eu sei. Ele fala assim, se eu fizer um comentário desse, eu vou perder pessoas na minha igreja. Se eu comentar isso, eu vou entristecer a minha irmã, eu vou entristecer o meu irmão, né? Mas esta é a grande verdade. Então, eu vou repetir. Para Deus nos abençoar, para Deus se agradar de nós, nós temos que amar a nossa igreja, amar os nossos irmãos, amar os nossos pastores, nossos obreiros, para que a gente possa ter paz, ter alegria de viver, ter vontade de estar na igreja, sabe? E aí sim, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai abençoar a nossa vida. Pensa nisso, meu irmão. Eu vou repetir os questionamentos que eu levantei no início. Qual é a sua igreja?
Há quanto tempo você está nela? Por quantas igrejas você já passou? Você se preocupa com a sua igreja? Ou você é daqueles que pensam assim: se essa igreja aqui fechar, ali na esquina tem outra. Ali para baixo da minha casa tem uma outra igreja. Se não der certo aqui, eu vou para outra. Você é desse tipo? Você pensa assim? Quando você está na igreja, que o pastor começa a pedir ajuda financeira, se você congrega numa igreja que paga aluguel, as nossas igrejas, com a graça de Deus, não pagamos aluguel. As nossas igrejas são igrejas simples, mas são nossas. Eu tenho orgulho santo de dizer isso a vocês. Não pagamos aluguel. Esses dias, há uma semana atrás, eu encontrei um pastor que pagava 15 mil reais de aluguel. 15 mil reais de aluguel. 10 meses, 150 mil. É como se ele subisse no alto de um prédio com 150 mil e soltasse assim. Mas pela honra ou para a honra e glória de Jesus, nas nossas igrejas nós não pagamos aluguel. Agora, nós não queremos ficar só nisso. Nós queremos crescer. Nós queremos ampliar. E só para concluir, você se preocupa com a sua igreja? Você que é da igreja A, B, C ou D, você ama a sua igreja, ajuda o pastor a pagar o aluguel, ajuda o pastor a pagar a luz e a água, se preocupa com as despesas da igreja, ou você não está nem aí? Ou você pensa, se acabar, se fechar, eu vou para outra. Saiba, meu querido irmão, Deus não pode abençoar você assim. É como um casal que tem uma vida mais ou menos, quando não se amam, né? Quando não se interessa nas questões um do outro, quando não se ajudam, quando não se importa um pelo outro, não pode ser feliz. Sim ou não? Até as orações dessas pessoas são orações tristes. Possivelmente não tem nem razão, nem entusiasmo para orar. Não é verdade? O assunto é chato. O assunto é meio inconveniente. Mas eu digo para terminar, o assunto é necessário. O assunto é pertinente. Pensa nisso, meu amado. Pensa nisso, minha amada. Pai amado, tenha misericórdia de todos, de todos. Eu sei que foi um questionamento, foram perguntas, mas sabe, Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou esses questionamentos aqui dentro do meu coração. Eu sei que eu estou falando com pessoas de todo tipo, pessoas das mais variadas igrejas. Eu peço que o Senhor visite esta minha irmã agora. Eu sinto a presença do Senhor aqui, neste lugar. Eu sinto que foi o Senhor que tocou em mim para que eu pudesse levantar este questionamento. Visita essa pessoa que está orando comigo agora e está dizendo: eu não sou feliz, pastor. Você atirou no que viu e acertou naquilo que não viu, porque eu não estou feliz. Meu Deus, visita esta alma, visita este coração. O Senhor é um Deus que pode consertar qualquer coisa. Abençoa este casamento, reaviva o amor, o interesse um pelo outro e o outro pelo um. Este meu irmão, que, para usar um termo popular, que não tem estado nem aí para a sua igreja, ele não está nem aí para o seu pastor. Se aquela igreja fechar, ele vai para outra e não se importa, porque não tem amor. Tenha misericórdia desta vida, Senhor. Que o amor do Espírito Santo, o amor ágape, possa ser derramado nesta alma, derramado neste coração. E isto, Senhor, é para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, queridas, com sinceridade, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua alma. E Deus abençoe a todos mesmo. Um forte abraço.
e até a próxima vez, na paz do Senhor. Amém.